Olá, ticos! Vamos a estudar hoje o presente de indicativo, verbos irregulares. Já estudamos o presente de indicativo desde o primeiro capítulo, mas hoje vamos a continuar sobre os verbos irregulares. Una breve revisión del concepto. Entonces, son verbos que expressam ações habituais, ações que ocorrem com frequência e eventualidades que ocorrem no momento que se fala. Então, aqueles verbos que sempre expressam ações que sempre têm costume de ocorrer, de acontecer, tá bom? Os exemplos que eu tenho aqui, de verbos que a gente sempre tem o costume de praticar, né? Dormir, brincar, que no caso é dormir, jogar, trabalhar, comer, hablar, estudar. Então são estes. Só que vamos a estudar os verbos irregulares, que são aqueles verbos que sofrem modificação em seu radical. Então, ele sofre modificação em seu radical, nem que seja somente na primeira pessoa, mas ele vai sofrer alguma modificação. Alguns vai sofrer durante várias pessoas, né? Primeira, segunda, terceira, do singular ou do plural. Outro só vai acontecer na primeira pessoa. Então, a gente vai ver dessa vez mais verbos do que da vez passada, né? Que a gente viu os verbos reflexivos e alguns verbos também. Aí, aqui eu trouxe o verbo tener, que utilizamos para falar de características físicas, de poses também, de algo que eu tenho. Aí tem acá. Verbo tener, primeira persona. Los verbos em presente de indicativo, a primeira persona termina com o. Então, eu tenho. Aqui pode prestar atenção que ele já modificou o radical, né? Ele vem como G na sua constituição. Eu tenho. Tu tienes ou tenéis. Ele ou ela, usted tiene. Nosotros tenemos. Pode prestar atenção que a primeira e segunda pessoa do plural, ela vai concordar, o radicalzinho aqui, ela vai concordar lá com o verbozinho, tá? Ela não vai pegar as terminações como os outros têm aqui, não. Por exemplo, tu, ele já vai modificar. Tienes. Ele acrescentou esse i aqui no meio, né? A primeira pessoa, ele acrescentou o G. Por isso que ele é irregular, porque ele modifica o seu radical. O ele ou ela, usted, ele também acrescentou aqui, ó. Modificou o radical. E a terceira pessoa do plural também modificou. Então, fica nosotros tenemos, vosotros tenéis, ele ou eles, ustedes tienen. É tiene, viu? Eu coloquei errado. Aqui tem alguns exemplos. Ella tiene el pelo rizado, mediano y negro. Es morena y tiene los ojos grandes y castaños. Então, aqui ele está falando de características físicas, né? Esse verbo ele está se referindo na terceira pessoa, porque eu estou falando dela, então fica tiene. Embaixo. Eu tenho. Então, ela se refere a ela mesma, né? Que ela tem. Eu tenho el pelo largo, rubio y liso. Mi piel es blanca, soy delgada y tengo los ojos azules. Nós temos aqui no presente no indicativo, ele tem vários e vários verbos irregulares. Então, alguns eu trouxe aqui uma explanação, né, de alguns verbos que tem aí. Tem alguns verbos que quando vou a conjugar, ele vai inserir algumas vocais, se torna um diptongo, como o verbo empezar, que fica empiezo, yo empiezo, tú empiezas, ele ou ela empieza, nós outros empezamos, vós outros empeçais, e eles ou elas empiezam. Então, ele acrescentou aí na sua constituição o i com e, né? Ele tirou o e e acrescentou o i com e. Fica o mesmo caso do verbo tener, que a gente acabou de ver, e vem do verbo venir.
yo vengo, tú vienes, ele ou ela viene, nós outros venimos, vós outros venís e eles ou elas vêm. Lembrando que primeira e segunda pessoa do plural ele vai concordar lá com o verbo, tá? Que fica, ó, venimos, venís. Ele não vai acrescentar o i com o é. Outros verbos aí que que eu retiro é, né? Ou i acrescento o ie, como comenzar. Yo comienzo, tú comienzas, ele ou ela comienza, nós outros começamos, vós outros começais e eles ou elas começam. Não vou falar todos, que aí vocês podem estudar, porque não tem a regra específica de todos, sabe? Só os verbos que terminam como o verbo é almoçar. E na sua constituição ele tem um Z, né? Almoçar. Então, quando ele tem um Z, para ficar mais fácil para vocês. Onde está o Ozinho? Eu vou retirar esse O e colocar o E. Tá bom? Que aí fica yo almuerzo, tu almuerzas, ele ou elas almuerza, nós outros almoçamos, vós outros almoçás e eles ou elas almoçam. O verbo querer, que também é bem utilizado, né? Que fica yo quiero, tu quieres, ele ou ela quiere, nós outros queremos, vós outros quereis e eles ou elas querem. O verbo dormir, fica yo duermo, tu duermes, ele ou ela duerme, nós outros dormimos, vós outros dormis e eles ou elas dormem. Verbos terminados com ser no final, como conhecer e com si no final. Traduzir. Na sua constituição, antes do ser, eu coloco um Z na primeira pessoa, somente na primeira pessoa, tá? Como aqui, ó. Terminou com ser, né? Não sei se dá pra ver. Terminou com si. Na sua constituição, menos o de si, tá bom? Como conhecer, agradecer, traduzir, tá bom? Na sua constituição, eu vou colocar o Z aqui, ó. Antes do ser, tá bom? Como eu falei, tem alguns verbos. Conhecer, agradecer, traduzir, tem vários, né? Somente na primeira pessoa que eu coloco esse Z, tá bom? Que fica yo conosco, yo traduzco. E o resto fica basicamente as terminações normais. Tu conoces, ele ou ela conoce, nós outros conhecemos, os outros conheceis, e eles ou elas conhecem. Como tá aqui, ó, terminaçãozinha, né? Do mesmo jeito do verbo traduzir. Tu traduzes, ele ou ela traduz, e aí vai. Aqui tem vários e vários outros verbos também, tá bom? Basicamente, é os que a gente mais conhece, mais utiliza no espanhol. O desse a gente já falou, o querer também. Deixa eu ver. O verbo ir vocês já conhecem, porque a gente viu no mês passado, não foi? O verbo estar também, então se torna bem mais fácil, tá? O venir eu falei agora há pouco, o tener também eu falei agora há pouco. E vou falar só alguns. O verbo ser, eu acho que também vocês já viram, que ele é bem fácil. Que fica yo soy, tu eres, ele ou ela és, nós outros somos, vós outros sois e eles ou elas são. O verbo oír, que aí vem do verbo ouvir. Que yo oigo, tu oyes, ele ou ela oye, nós outros oímos, vós outros oís e eles ou elas oem. O verbo ver, yo veo, tu ves, ele ou ela vê, nós outros vemos, vós outros veis e eles ou elas veem. Então, aí vocês podem estudar. No livro de vocês, na página 31, tem vários outros livros, né? Outros verbos, tá bom? Mas, basicamente, os que mais utilizamos são esses aqui. E estudem para a prova, preste atenção. Não é um tempo verbal difícil. É um tempo verbal trabalhoso, porque tem muitos verbos diferentes e com algumas constituições neles também diferentes, tá? E beijos. Estudem a próxima classe.